Calúnia, sujeito ativo. Em regra, qualquer pessoa pode praticar a calúnia. Atenção! Algumas pessoas gozam de imunidade material, não praticando o crime de calúnia quando caluniam alguém no exercício da profissão. Exemplo, parlamentares. Calúnia, sujeito passivo. Pode ser qualquer pessoa, não se exige nenhuma qualidade especial. Atenção! Até os mortos podem ser caluniados, quando se atribui a eles a prática de crime quando em vida. Porém, os sujeitos passivos, nessa situação, são seus familiares. Calúnia, elemento subjetivo da calúnia. Dolo, a intenção de caluniar deve existir. O animus caluniandi deve existir. Elemento subjetivo específico da calúnia, tipo dolo específico. Não se admite a calúnia culposa. Exemplo, se alguém pratica a conduta típica, porém sem a intenção de caluniar e sim para fazer uma brincadeira, nesse caso não há crime. Não se pune a conduta daquele que age com intenção de brincar, animus jocandi, ou de narrar o fato. Exemplo, testemunha que age com animus narrandi. Calúnia, CP, artigo 138. Na mesma pena da calúnia, pena detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre quem, sabendo falsa a imputação, apropala ou divulga, parágrafo 1º do artigo 138 do CP. O crime se consuma com a divulgação da calúnia a um terceiro, pois é um atentado à honra objetiva da vítima, reputação, imagem da vítima. É um crime formal, não se exigindo que a honra objetiva da vítima seja de fato atingida. Exemplo, Carlos, conversando com José, calunia Sara. Porém, José não acredita na imputação falsa. Mesmo assim, Carlos comete a calúnia. Calúnia, CP, artigo 138. A tentativa apenas é punível quando não se tratar de calúnia verbal. Exemplo, Carlos envia uma carta para João, caluniando Sara. Porém, Sara consegue impedir que João receba a carta. Nesse caso, mesmo Carlos não concretizando a calúnia, responderá pelo crime. O crime se consuma com a divulgação da calúnia a um terceiro, pois é um atentado à honra objetiva da vítima, reputação, imagem da vítima. É um crime formal, não se exigindo que a honra objetiva da vítima seja de fato atingida. Exemplo, Carlos, conversando com José, calunia Sara. Porém, José não acredita na imputação falsa. Mesmo assim, Carlos comete a calúnia. Calúnia, CP, artigo 138. Admite-se na calúnia a exceção da verdade, exceptio veritatis. Exceção da verdade. O sujeito ativo possui o direito de provar que o fato que ele imputa ao sujeito passivo é verdade. Não se admite prova da verdade. Em crime de ação penal privada, se não houve ainda sentença irrecorrível, se o ofendido ainda está respondendo a processo criminal, não pode o caluniador alegar a exceção da verdade. Calúnia contra o presidente da República ou chefe de governo estrangeiro. Em crime de ação penal pública, se o caluniado já foi absolvido por sentença penal transitada em julgado. Difamação, CP, artigo 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Difamação, CP, artigo 139. Bem jurídico tutelado. A honra objetiva do ofendido. Atenção! O fato imputado ao ofendido não é crime, mas apenas ofensivo à sua reputação. Difamação, CP, artigo 139. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, crime comum. Sujeito passivo pode ser qualquer pessoa, não se exigindo qualquer qualidade da vítima. Atenção, não se pune a difamação contra os mortos. Tipo subjetivo, é o dolo, deve haver a intenção de difamar. Animus diffamandi. Difamação, CP, artigo 139. Consumação, acontece quando um terceiro toma conhecimento do fato difamatório, independentemente de acreditar ou não no fato. Tentativa, é possível na forma escrita. Exceção da verdade. Apenas é admitida se o ofendido é funcionário público e a difamação se refere ao exercício das funções, artigo 139, parágrafo único.
Injúria, CP, artigo 140. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A injúria busca tutelar a honra subjetiva do ofendido. Exemplo: Carlos ofende Sara, chamando-a de feia e fedorenta. Nesse exemplo, o que está sendo violada não é a honra objetiva de Sara, sua imagem perante a sociedade, mas sua honra subjetiva, seu sentimento de apreço pessoal, pois a ofensa tem por objetivo fazê-la sentir-se inferior, menosprezada.